Visto de procura de trabalho para Portugal, você já sabe tudo sobre esse processo? Eu vou te contar um pouco sobre isso. Eu me chamo Ayara Beckerzuco, sou advogada do Brasil e em Portugal e vim te contar um pouco sobre esse processo do visto de procura de trabalho, sobre documentação, processo, tudo o que você precisa saber. Primeiramente, não é novidade que aqui em Portugal falta muita mão de obra em várias áreas. Tanto é que apenas 53% da população é ativa para trabalhar aqui em Portugal. Ou seja, quase metade da população de Portugal não tem idade para trabalhar. Isso significa que aqui tem um grande campo de trabalho para você aproveitar. Então vamos iniciar sobre a documentação que você precisa para aplicar para esse visto. Primeiramente, é importante que você saiba que essa lista de documentos você encontra no site da VFS. É só pesquisar ali no Google VFS Brasil, clicar no link e logo você vai encontrar a lista completa de todos os documentos para aplicar para esse visto. Iniciamos então pelos documentos gerais. Formulário de pedido de visto que você encontra no site da VFS. O seu passaporte original, é isso mesmo, o seu passaporte original é enviado para pedido de visto. 2 fotografias 3x4, das quais uma vai colada no formulário. Comprovante de situação regular no país. Isso é para pessoas que não moram no país da própria nacionalidade. Então, digamos assim, argentinos, colombianos que moram no Brasil, ou um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Então, se você é uma pessoa que mora fora do local onde você tem nacionalidade, você tem que ter um comprovativo de que você mora regularmente nesse país. Seguro viagem ou o PB4. O seguro viagem tem que ser de pelo menos 120 dias. E o PB4 tem que ser como residente. Não precisa ter apostila de AIA. Certificado de registro criminal brasileiro ou do país que você tenha permanecido nos últimos 3 anos. É muito importante ficar atento a esse certificado, porque ele tem uma validade muito curta de apenas 30 dias. E esse é o único documento que, pro visto, precisa ter a apostila de AIA, então deixe este por último. Requerimento de consulta do registro criminal português. Este é um documento que você preenche, tem no próprio site da VFS. Carta de intenção. Esse documento você vai relatar tudo o que você pretende fazer aqui em Portugal. Por que você escolheu Portugal, qual é a sua formação, quais trabalhos que você quer trabalhar, tudo que você pretende fazer aqui em Portugal, tá? Então você vai dar ali um relato pessoal do porquê você escolheu o país e o que você pretende fazer aqui. Lembrando que nessa carta de intenção você tem que também trazer sobre as condições de estadia, ou seja, onde você vai ficar aqui em Portugal. Cópia do título de transporte de regresso. O que seria isso? A sua passagem de volta. Sim, você precisa comprar a passagem de volta. A passagem de ida não é obrigatório comprar. Ah, mas no site da PFS eles indicam que não se cumpre passagem antes de iniciar o processo, né, antes de concluir o processo de visto. Sim, isso é para todos os processos de visto. Não se indica comprar passagem antes de ter o visto em mãos. Mas para o visto de procura de trabalho, há uma exigência específica. Então, somente para este visto de procura de trabalho, não é o de residência, mas o de procura de trabalho, você precisa ter a passagem de volta para aplicar para o processo. Não significa que tem que ser a passagem em si, porque essa você só obtém até no máximo 72 horas antes da viagem, né? Essa pode ser somente a reserva. Comprovativo de mês de subsistência. Aqui é especificadamente 3 meses de salário mínimo português em uma conta. Pode ser uma conta portuguesa ou pode ser uma conta da Wise, desde que seja em euros. Nós recomendamos que seja uma conta portuguesa para não correr riscos de cair em pendência, ok? Além disso, o que mais você precisa? Comprovativo de que você fez a manifestação de interesse no portal do IFP. O IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal, é um órgão que regulamenta as formações aqui em Portugal e também dispõe de várias vagas de trabalho. Então, a pessoa que está aplicando para um visto de procura de trabalho, ela certamente tem que estar inscrita nesse sistema, para que assim ela possa ter acesso a vagas de trabalho aqui de Portugal. Então, você que tem interesse em aplicar para esse visto, precisa ter feito a sua manifestação de interesse no portal do IFP. É só você pesquisar ali, manifestação de interesse, visto de procura de trabalho, IFP no Google, que você já encontra. Fez o seu pedido no IFP, em torno de 2 dias você já recebe um e-mail já com o comprovativo. Ultimamente tem sido no mesmo dia, bem rapidinho. E esses são os documentos necessários para a aplicação deste processo. Além destes, a gente sempre recomenda que você apresente também o comprovativo do seu alojamento, já que é um documento que é exigido nos outros processos de visto e que também não estão no checklist da VFS. Então tenha cuidado porque tem alguns documentos que eles não colocam na listinha aqui, mas que depois eles podem exigir. Fique de olho no seu e-mail, que depois que você protocolou, se eles quiserem algo a mais, eles vão te pedir por e-mail. Aí a pergunta que fica é: e como ficam as pessoas que são de país de língua portuguesa, aquele acordo de reciprocidade, etc.? É aqui que se aplica esse acordo. Se você tem um termo de responsabilidade, a famosa carta convite, você é dispensado de apresentar a passagem de volta, bem como fica dispensado de comprovar subsistência. Mas calma, você fica dispensado de comprovar, mas a pessoa que te deu a carta convite precisa comprovar que ela que possui o dinheiro em conta. Então, ou você tem
as 3 vezes o salário mínimo em conta, aqui para 2022 é 2.115 euros, ou essa pessoa que está aqui em Portugal que possui. Lembrando que em 2023 o salário mínimo vai aumentar, então fique de olho para não colocar o valor errado, tá? Além desses documentos, você também precisa apresentar o termo de responsabilidade que você pega no site da VFS, as 2 vias de checklist da VFS que também estão no site, e tudo isso você vai colocar dentro do envelope e vai mandar para a VFS da sua região. Esses são os documentos necessários. Lembrando mais uma vez, o consulado é um órgão soberano e independente. Perante a lei, ele pode te exigir, sim, documentos adicionais que não esses que eu falei, tá? Esses são os documentos que a lei determina, mas o consulado pode pedir mais. Então pronto, reuniu toda a documentação. E agora, como que é o processo? Bem, como eu falei, você vai colocar tudo dentro do envelope, vai verificar no site da VFS qual que é o endereço correspondente que você deve enviar, vai fazer o pagamento das taxas, é só olhar no site da VFS que tem aí o valor que você precisa pagar, tá? Lembrando que tem que pagar o valor da taxa e do courrier. O que é o courrier? O courrier, basicamente, é o retorno do seu passaporte. O passaporte é enviado original. Isso significa que ele volta por correspondência. Quem paga esse retorno é você. É no próprio site da VFS, na aba de serviços, que você encontra o valor e ele também é calculado de acordo com a sua morada. Você pode pagar o valor normal, que é um pouquinho mais demorado a entrega, ou o valor expresso, que tende a demorar entre 2 a 5 dias úteis no máximo. Eu recomendo que você pague o expresso porque a diferença é muito pequena. Depois que você pagou a taxa, vai colocar o comprovativo original dentro do envelope e vai mandar isso por correspondência para a VFS. A VFS vai receber esse processo, vai verificar se está faltando algo, ou vai verificar se algum documento que você enviou não está completo, tá? Ela não verifica o conteúdo, ela só verifica se o documento está completo ou se está em falta. E já vai te mandar um e-mail, o e-mail que você colocou no seu formulário, então preste bastante atenção, dizendo que está faltando um documento X ou que o documento Y não está certo e que você tem um prazo de 10 dias para poder complementar isso. Então, antes de enviar, certifique-se de que você possui tudo, porque o prazo é muito curto. Depois que a VFS verificou e não está faltando mais nada, ou você complementou o que estava faltando, eles vão encaminhar então para o consulado. Nesse encaminhamento, você já vai receber um número de processos para você acompanhar online. O site da VFS não tem bom acompanhamento não, tá? É bem ruim esse acompanhamento. Mas fique tranquilo que sempre que você quiser saber sobre o seu processo, você pode mandar um e-mail para eles. No próprio portal deles tem um e-mail que você pode entrar em contato. O consulado recebeu, vai verificar a sua documentação e aí inicia-se então o prazo médio de 60 dias para análise do seu processo. Ultimamente, os processos têm sido muito mais rápidos, justamente porque o CEF não participa mais da análise do processo. Então, isso tornou o processo muito mais célere. Porém, esse é o prazo médio que nos dão, 60 dias em média. Pode demorar mais e pode demorar menos. Perante a lei, o prazo seria de 30 dias para esse tipo de processo, mas infelizmente, né, às vezes a teoria não é a mesma coisa que é aplicada na prática. Depois que o consulado analisou, se ele sentir necessidade de que deve ser complementado algum documento ou que algum documento não está necessariamente do jeito que deveria estar, eles também vão te avisar por e-mail. Então, fique sempre atento ao seu e-mail. Se nada estiver faltando, eles vão, então, dar um resultado e te encaminhar isso por correspondência. Então, você só vai saber quando chegar o seu passaporte. Antes disso, você não vai saber resultado algum e não adianta ligar para o consulado, nem para a VFS, que eles não vão te falar. Isso porque o resultado é confidencial. Chegou o seu passaporte, basta abrir e verificar se tem o visto. Se tem o visto, perfeito, você já pode vir para Portugal. Agora, se veio então uma negativa, vai ter uma justificativa do porquê foi negado. Perante a norma, um pedido feito por uma pessoa que faz parte da comunidade de países de língua portuguesa não pode ser negado sem uma justificativa lógica. Então, se você apresentou todos os documentos, cumpriu todos os requisitos e não faz parte do sistema informático do CEF, da União Europeia, de que você não pode visitar aqui porque está proibido por ter sido pego ilegal no país, então você sim vai ter o seu pedido aprovado. Agora, se você tem uma suspensão no sistema do CEF, ou seja, digamos que você veio para Portugal como turista, foi pego, foi expulso do país, você está no sistema do CEF. Você não pode estar nesse sistema, tá? É claro que existe um tempo para você ficar ali, sempre é determinado, então vai ser de 6 meses, 1 ano, 6 anos, 10 anos, sempre vai ser um tempo determinado. Então, se você não pedir dentro desse processo, não vai ser negado. Então, o importante é você não estar nesse sistema, ok? Deu tudo certo o seu processo? Você vai notar que no seu visto tem uma data de início de validade e uma data de final de validade. São 120 dias que você obtém originalmente. Lembrando que no seu formulário de pedido de visto, num campo você tem que colocar a data prevista para vir para Portugal. Não precisa ter a passagem já comprada, mas você precisa definir uma data prevista. Quando que você pretende vir para cá? Quando eles forem emitir o seu visto, eles vão levar em conta essa data. Então é importante que você
pense estrategicamente quando for colocar essa data. Não coloque uma data muito próxima e nem uma data muito longe, tá? Se você colocar uma data muito próxima, o seu visto pode sair com início de validade logo na emissão. E aí significa que você vai perder dias até que você venha para cá. 120 dias é um bom prazo para procurar trabalho, mas tente não perder nem um dia sequer. Sempre coloque pelo menos 90 dias à frente. Então considere assim, se você vai pedir o seu visto na sexta-feira hoje, você tem que colocar 90 dias para frente. E aí colocar essa data como a sua data de ida. Conta mais 120 dias na frente e compra a sua passagem de volta, ok? Deu tudo certo? Já sabe a data para viajar? Então você vai comprar a sua passagem e vai vir para Portugal. Então, como eu mencionei, são 120 dias para você conseguir esse trabalho. Entrou em Portugal, já vai atrás desse trabalho, hein? Você já vai ter uma entrevista agendada no CEF. Então veja qual que é essa data. Em geral, eles mandam um documento junto com o seu passaporte falando qual que é essa data para você ir ao CEF. Então você tem até essa data para reunir a documentação e ir ao CEF. Mas é muito importante que você tenha o trabalho subordinado, ou seja, contrato de trabalho. Não pode ser recibo verde. Ah, Mayara, mas eu não consegui o trabalho a tempo. Prorroga mais 60 dias do seu visto para você conseguir achar esse trabalho, porque não tem como você ir na entrevista do CEF, obter a autorização de residência sem que você tenha trabalho primeiro, ok? Foi na entrevista do CEF, entregou a documentação, você vai tirar uma fotografia, pagar a taxa do cartão, colher a sua assinatura e depois vai receber o documento em casa. O prazo para o CEF te entregar isso é de 90 dias, mas em geral demora 30. Depois que o seu documento chega, a validade dele é de 2 anos, renováveis por mais 3 anos. E aí, depois de 5 anos, você tem então a nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Então, se você for calcular todo o período, quanto tempo demora? O visto, 60 dias, não é? Chegou aqui em Portugal, depois de 4 meses, tem a entrevista no CEF e demora mais, no máximo, 90 dias. Então, se você for calcular, são 2 meses para o visto, mais 4 meses para o processo de R e mais 3 meses para ter o título em mãos. Então, são 9 meses para você ter o título em mãos, considerando já o prazo do Brasil. Então, vale muito, sim, a pena aplicar para esse processo. Ah, mas eu já comprei passagem, não vai dar tempo de fazer o processo do visto. O que eu faço? Remarca essa passagem. Não venha antes e faça o seu processo do visto. Vou te explicar por quê. Se você vem como turista, primeiro que já é uma forma legal de se fazer, né? Então, você pode ser barrado na imigração e perder todo o seu dinheiro porque você vai ter que voltar para o Brasil. Então, não faça isso. Agora, digamos que você, por algum milagre, conseguiu passar. Chegou aqui em Portugal, e agora, o que você vai fazer? Manifestação de interesse, que é um processo que demora de 2 a 3 anos. Então, você vai levar de 2 a 3 anos para ter um título de residência. E o pior, este prazo não conta para a nacionalidade portuguesa. Então, você está perdendo quase metade desse tempo que você poderia estar contando para a nacionalidade portuguesa só porque veio de maneira ilegal. Então, aplique para o visto porque são muitos benefícios. Você não corre risco de ser barrado na imigração, você consegue o título muito mais rápido, tem direitos trabalhistas garantidos, então não corre risco de não ter um contrato de trabalho ou negarem-te o direito. Além de que você não fica preso no país, então você vai conseguir o título mais rápido, vai conseguir visitar seus familiares, viajar pela Europa e vai ter todos os direitos que só residentes possuem. Então aproveite esse benefício que não é qualquer lugar que permite, hein? Não venha como turista e aplique para o visto de procura de trabalho, que está sendo muito simples de se aplicar, tá? E se você quer saber mais sobre processos de Portugal, vistos, autorização de residência, NIF, NIS, TENT, qualquer outra coisa, nos segue nas nossas redes sociais, que nós publicamos diariamente, mensalmente, semanalmente, conteúdos de grande valor para você poder aproveitar. Já se inscreve aqui no canal e deixa seu like aqui no vídeo.